Muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Léo Jesus para falarmos de tricolor paulista que empatou com a equipe do Internacional e a gente vai falar sobre isso no vídeo. Mas antes, gente, convidar você que já é da casa, aliás, exigir de você que já é da casa, senta o dedo no like, deixa aquele hypar que é de graça e ajuda muito. E agora sim, convidar você que está chegando na casa a se inscrever no canal, ativando todas as notificações para ficar por dentro de tudo que acontece no nosso querido tricolor paulista. A gente já fala de São Paulo Internacional, eu quero passar duas informações importantes para vocês. Primeiro sobre os shows no Morumbi, tá, gente? Para vocês entenderem, por que tem show no Morumbi, o São Paulo fica fora? Tem muita gente que tem dúvida, isso vale a pena financeiramente falando? Futebolisticamente é uma tragédia. Mas financeiramente, os dados foram passados lá, a matéria da TNT Sports, tá? E o São Paulo lucrou 15 milhões de reais líquidos com os 3 shows do AC/DC. Ou seja, mais ou menos aí 5 milhões de reais por show. Se você pegar imaginando que tivesse 3 jogos do São Paulo, dificilmente daria isso, ainda com o Morumbi lotado, dificilmente um jogo normal do São Paulo chega a 5 milhões de renda. Então, se você pensar na questão, os shows valem a pena? Dependendo da substituição da partida, sim. Por exemplo, para o caso do São Paulo, acabou não afetando tanto que o São Paulo não foi mandante, né, do jogo contra o Palmeiras, por exemplo, da semifinal. Mas já pensou se fosse no Morumbi, tivesse que jogar fora do Morumbi contra o Palmeiras? Aí a questão esportiva pesaria muito, tá? Mas muita gente tem dúvida, vale a pena financeiramente esses shows? O São Paulo ganhou 15 milhões de reais com esses shows do AC/DC. Então, financeiramente acaba valendo a pena você ir para o Canindé para jogar enquanto o show rola no AC/DC, tá? Outra informação importante sobre dinheiro. Agora nós estamos falando em 7.750.000 reais, tá? Até dezembro de 2028. Isso deve entrar nos cofres do São Paulo. O São Paulo fechou o patrocínio para o calção do jogo e de treino. A patrocinadora é a Unicesumar, tá? Então, o São Paulo fechou mais um patrocinador aí, 7.750.000 reais. O contrato vai até dezembro de 28, né? Então, contrato meio longo, eu achei meio barato esse patrocinador. Vocês não acharam meio defasado, não? Não sei quanto que custa hoje um patrocinador de calção dos outros clubes, tá? Mas achei que, enfim, São Paulo tá precisando de grana, né? Então mais um dinheiro que entra. Gente, agora vamos falar um pouquinho, precisamos conversar sobre São Paulo e Internacional e depois eu quero falar de movimentações referente a Dorival Júnior. O destino pode fazer com que o São Paulo encontre o Dorival em algum momento. Mas para esse destino encontrar o Dorival, vou explicar para vocês o porquê. A gente precisa falar de São Paulo 1, Internacional 1. São Paulo empatou o jogo no apagar das luzes ali, né? Tava perdendo do Inter. Primeiro, a gente precisa começar o bate-papo, e o meu bate-papo vai direcionado, não é para Roger Machado, que tá todo mundo falando, eu já falei neste canal, eu me nego a cobrar o Roger Machado. Por que eu não vou cobrar o Roger Machado? Porque eu não acredito que ele possa entregar nada. Eu não cobro de quem não possa entregar. Eu só cobro, gente, de dois tipos de pessoas. Aqueles que eu acredito que possam entregar mais do que estão entregando, ou aqueles que agem de má fé. Para mim, o Roger Machado não age de má fé, ele faz o trabalho dele, só que não acredito que o trabalho dele possa entregar nada. Por quê? Porque nunca entregou em lugar nenhum, é um treinador fracassado. E foi convidado para trabalhar no São Paulo e está fazendo o trampo dele. Então eu vou direcionar aqui para o Rafinha e para o Rui Costa. E claro que eu incluo aqui o presidente Macis. O Rafinha, sobretudo, Rafinha, você deu uma entrevista recentemente falando que a torcida do São Paulo verificaria o time com a cara do Roger Machado, porque ele teria um tempo interessante para treinar e contra o Inter todo mundo ia ver a cara do Roger Machado. Bom, a cara do Roger Machado, metaforicamente falando, deve estar com o nariz no lugar do olho, o olho no lugar da orelha e por aí vai. Tudo fora do lugar. Primeiro falando da opção. A opção por Tolói no lugar do Alan Franco, ela é bizarra. O Tolói visivelmente é um ex-jogador de futebol. Chegou atrasado no gol e chegará em muitos outros a cada vez que ele estiver em campo, porque o Tolói não consegue correr atrás de ninguém. Visivelmente, fisicamente, o Tolói não existe. Então ele faz a opção por Rafael Tolói. Já começa toda errada a opção de jogador de substituição. Mas isso passou longe de ser a pior coisa.
Qual que é a cara do São Paulo do Roger Machado? Um time que fica jogando bola na área e, se Deus quiser, o Calleri está lá para fazer o gol, como esteve no final da partida. Também chegou a perder um gol, claro que não pode, né, Calleri? Mas fez o gol, vive uma boa temporada, ok. Então, chuta na área, se Deus quiser, o Calleri faz. É o jogo do São Paulo. É bizarro, limitado, o time é fraco, o treinador não existe, a nossa direção é certamente a pior que tem em todas as divisões do futebol brasileiro. Mas voltando aqui ao time. Cara, ele mexeu no esquema tático, ele acabou com o meio-campo do São Paulo, que era o que estava mais acontecendo de positivo na temporada. Roger, você destruiu o Marcos Antônio. O seu esquema não só não funciona, como destruiu o melhor jogador do São Paulo, ou os melhores jogadores do São Paulo no ano, se você quiser colocar o Danielzinho. O Marcos Antônio estava em todo lugar do campo, todo mundo falava, pô, parece 3, 4 jogadores. Você encurralou ele ali naquele cantinho de campo, onde ele não rende, ele não é o mesmo jogador, você perde um baita de um meio campo e espeta um cara que não tem a mínima condição disso. É um cara que tem tudo, menos finalização forte, ele não é o cara para finalizar. Então você colocou um esquema de jogo que matou o que o São Paulo tinha de melhor, que era o meio-campo, sobretudo o Marcos Antônio. O seu sistema de ontem foi um assassino do melhor jogador do São Paulo na temporada até agora, né? Então é assim, gente, com o Roger, além de tudo, nós perdemos o nosso melhor jogador, talvez o único jogador acima da média que o São Paulo tenha hoje, que é o Marcos Antônio. São Paulo começa o jogo um pouco melhor que o Internacional, depois o Inter domina a partida. E no segundo tempo, que o Roger fala que gostou bastante, aí vem uma preocupação. Ele falou que gostou muito do futebol do São Paulo. Ou seja, gente, o cara entende que tá indo bem. Ele não ficou preocupado com o que ele viu ontem. Ele achou que o São Paulo fez uma grande partida. E, sobretudo, o São Paulo domina o Internacional no segundo tempo na base do abafa. Aí ele trabalha com pontas. O Arthur, que pra mim fez uma boa partida, né? No comecinho do jogo, a única finalização do São Paulo no primeiro tempo foi dele. É um cara que tentou, tá desentrosado, buscando entender os companheiros. E colocou o Ferreirinha. Então daqui por diante, a nossa esperança é a seguinte, galera, em resumo. Pra dar certo, ele vai jogar com 2 pontas, pelo menos é o que ele deu a entender na entrevista coletiva, em jogos no Morumbi. Ele deve jogar com 2 pontas, então deve ter Ferreirinha e Arthur. Não sei se é o Luciano que vai rodar. E aí a gente apostar que em uma jogada individual, no abafa, na correria, a coisa dê certo. Porque o time vai ficar totalmente espaçado como estava contra o Internacional. Tudo isso que eu falei, você pode incluir um time longe, você pega que o Arthur estava com a bola em vários momentos, ninguém se aproximava, porque o time estava distante para atacar e mais distante ainda para marcar. O Internacional corria 1 quilômetro com a bola, os jogadores do Inter tocavam bola como se não existissem jogadores do São Paulo. Parecia que o São Paulo estava com um jogador a menos para atacar, com um jogador a menos para defender. Isso é trabalho de técnico. O São Paulo visivelmente regrediu do Hernan Crespo agora para o Roger Machado. E você está cobrando então o Roger? Eu não estou cobrando o Roger. O Roger não pode entregar nada. A minha cobrança é para você, Rafinha, e para você, Rui Costa. Se a coisa não der certo com o Roger Machado, ele tem que sair do São Paulo. Mas ele tem que sair junto com o Rui Costa e Rafinha. Aliás, já poderiam sair os 3 imediatamente e corrigir a lambança que foi feito e que o senhor Miyagi aí, que é um fantoche do Rui Costa, esse defunto que está de presidente do São Paulo, é um fantoche do Rui Costa, aceita qualquer coisa. Qualquer coisa que o Rui Costa propõe, ele vai aceitar e já deu para perceber, né? Se tivesse hombridade, já teria demitido o Rui Costa imediatamente. Daqui a pouco, nós temos uma parada para a Copa do Mundo. E a menos que a coisa comece a andar, gente, eu sempre torço para que dê certo. Eu quero fazer um vídeo depois falando, cara, o Roger Machado realmente me convenceu. Acho difícil que aconteça. Se a coisa andar como parece que irá andar, ou como sempre andou nos times que o Roger Machado passou, nós temos uma parada para a Copa do Mundo. O São Paulo precisa corrigir o erro que cometeu contratando um outro treinador. E o que está acontecendo, gente? Falando agora do rival, lá no Corinthians. O Corinthians perdeu do Fluminense por 3-1. Cabia bem mais, uma cacetada o jogo. E a torcida do Corinthians já pediu fora do Dorival, tá todo mundo muito bravo. O Corinthians cogita sim a demissão do ex-treinador do São Paulo, Dorival Júnior, tá? O que atrapalha hoje a ida do Dorival para o São Paulo, para qualquer time, mas a saída dele no Corinthians? Ele tem uma multa de 7 milhões. E o Corinthians não tem dinheiro para pagar multa, para pagar água, para pagar luz, não tem dinheiro para pagar nada. O São Paulo não é muito diferente, não estou tirando sarro e nem ironizando o rival. Mas fica difícil. Então eles vão segurando o Dorival por causa da multa. A gente sabe que no futebol a pressão é enorme, mas 2 cacetadas que o Dorival tomar,
Eu não acho que o Dorival, se continuar assim, se não reverter esse cenário, ele será o treinador do Corinthians pós-Copa do Mundo. Estará no mercado. E se o Roger Machado continuar com esse futebol do São Paulo, o resultado serão derrotas. E o Roger Machado deve sair. E será a maior aberração do mundo a troca do Crespo pelo Roger Machado, concretizada se caso não der certo e ele tiver que sair. E aí o destino óbvio vai fazer com que o São Paulo recorra ao Dorival, gente. É óbvio que isso vai acontecer, tá? Aliás, eu quero a sua opinião nos comentários se você é a favor disso ou não, mas é uma coisa óbvia que irá acontecer o São Paulo recorrer ao Dorival Júnior. Então podemos ter, num pós-Copa do Mundo, Dorival Júnior de volta ao São Paulo. Não será nada do outro mundo se isso acontecer, porque é até uma tendência. Se São Paulo e Corinthians continuarem como estão, a tendência é de Dorival Júnior ser o novo técnico do São Paulo no pós-Copa do Mundo. Aí, nós mandamos o Crespo embora. Nesse cenário hipotético, tá? Vamos dizer que ele se sacramente. Mandamos o Crespo embora para pagar a multa do Crespo, para contratar um novo treinador que não vai ter durado nem 2 meses, para pagar a multa desse treinador, ou seja, pagar salário dele até o final do ano, para pagar luvas para o Dorival Júnior, que vai ganhar mais do que o Crespo e o Roger Machado provavelmente juntos. Aí você entende por que o São Paulo tá com 1 bilhão de dívidas, cara. Olha como que se faz futebol no São Paulo. Mas por que o Roger é técnico do São Paulo? Porque é amigo do Rui Costa, que manda no presidente do clube. O incompetente Rui Costa manda no senhor mumificado lá. E eu não tô desrespeitando a idade dele não, tá? Porque tenho amigos muito mais velhos do que eu e tenho muito orgulho deles. Eu acho que a questão de ser moderno ou não tem a ver com a mente e não com a idade. Não é o caso do Macis, que está se provando ser uma verdadeira múmia controlada por outras pessoas, tá? Fantoche, seu Macis, fantoche, é isso que você é. Galerinha, deixa eu agradecer aqui, ó. Aliás, eu fiquei devendo o agradecimento do vídeo anterior. Então tenho que agradecer do outro vídeo ainda a galera que deixou a caixinha do vídeo. Foram eles, Márcio Bloch, que mandou um valeu de R$2, o Francisco de Assis, um valeu de 5. E o mesmo Francisco de Assis, novo valeu de 5, agora sim no último vídeo, a galera apertou o botão valeu e me ajuda muito. O botão valeu, arrastou o like pro lado lá pertinho do compartilhar, tem o valeu. Todas as maneiras de você ajudar o canal estão fixadas no primeiro comentário. Eu peço para você que você faça adesão ao Seja Membro, gente. Se você gosta desse canal, quer que o canal continue no YouTube e R$ 7,99 por mês não te faz falta, a gente está numa batalha lá no meio do ano, eu vou decidir se o canal continua ou se acaba. Como que esse canal não acaba? Se eu atingir 500 membros. Tá perto? Tá longe. A gente não chegou nem a 50 ainda, tá? Gosta do canal? R$ 7,99 não te faz falta? Clica no Seja Membro, dá essa moral pra nós, tá? E o que eu ganho com isso? Cara, o canal vai continuar. De qualquer maneira, quando fizer os 500 membros, eu vou sortear uma camisa oficial do São Paulo entre os membros. Mas eu não quero que você vire membro por causa disso. Se for por causa disso, não vira, sinceramente. Isso é pra você que gosta do canal, não quer que o canal acabe, tá? E R$ 7,99 não te faz falta por mês. Tá dentro disso? Clica no Seja Membro. Neste canal, de segunda a sexta-feira, na maioria dos dias, temos live às 20 horas. Então vem com a gente, verifica se hoje vai rolar, tá bom? Da minha parte, que o meu amigo Jesus Cristo abençoe de maneira profunda a sua vida. Hoje e sempre, vamos São Paulo! Até a próxima!